mergulhados na presença de Deus. Eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo, mergulhando na presença de Deus. Submersos estaremos, alcançaremos o mais profundo, mergulhados na presença de Deus. Eu e minha casa estaremos. Graça e paz, queridos, muito bom dia. Nós estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Que alegria podemos estar juntos em mais um programa neste sábado, um sábado abençoado, um sábado que o Senhor vai guiar as nossas vidas, vai nos edificar, nos fortalecer e nos levar para o cumprimento do propósito dele para a minha vida e para a sua vida. Eu sou o apóstolo Edilson, para quem não conhece. Somos aqui do Ministério da Igreja Batista Nova Sião. Somos uma igreja em células, trabalhando com o discipulado dos 12, o M12. Nós trabalhamos com o M12, modelo de discipulado, realizamos os encontros com Deus, escola de líderes. É maravilhoso e o Senhor tem nos abençoado de uma forma muito especial. Nós queremos anunciar logo no início do programa que este programa e os próximos 2 programas, além desse, serão programas especiais. Por quê? Porque nós preparamos um material para você, que são 3 mensagens que nós ministramos na Igreja do Avivamento, em Ponta Grossa, no Paraná, Apóstolo Nelson. Nós ministramos o seminário completo da presença, o seminário Mergulhados na Presença, dando testemunho como tudo começou, o que aprendemos, como isso foi evoluindo, os obstáculos que vencemos, o que Deus tem feito. Nós pregamos 3 dias lá nessa igreja, preparamos esse material e no programa de hoje nós não teremos a exibição de matérias, de entrevistas, né? No final nós teremos a parte da campanha, como sempre, mas nós vamos direto à ministração desta palavra. Eu quero que você prepare, ligue para algumas pessoas, ligue para algumas pessoas e fale: olha, pega este seminário porque ele vai mudar a sua vida. É muito importante que você se programe para hoje e para os próximos 2 sábados, mas que você não receba isso só, que você ligue para parentes, amigos. Você ama tanta gente, não é? Eu tenho certeza, assim como essa ministração tem mudado a vida de dezenas e centenas de pastores. Você sabe que nós já escoamos aproximadamente 30 mil livros em apenas um ano e pouco. 30 mil livros falando da presença, Mergulhados na Presença 2, devocional, Mergulhados na Presença 1, quase 30 mil livros. É porque tem um rio de Deus nessa direção, nesse tema da presença. Eu não quero que você fique de fora. Deus está usando o programa para que isso chegue a milhares de pessoas. Nós temos aí mais de 220 cidades onde chega o sinal da TV Aratu e pessoas que podem assistir o programa sendo impactadas por essa chamada de Deus. É uma chamada universal, é uma chamada mundial. Esse tema está sendo despertado no mundo inteiro, não é? Enquanto nós estamos assistindo este programa, o programa é gravado antecipadamente, eu estou nos Estados Unidos pregando sobre esse tema, dando o seminário da presença numa igreja em Miami. O Senhor tem nos levado para o mundo inteiro. Esse tema está chegando na Alemanha, está chegando na França, está chegando na África. Pensa um negócio maravilhoso. E agora você vai poder ser ministrado nesses 3 sábados e receber essa luz, essa direção de Deus sobre Mergulhados na Presença. Então assista agora essa primeira ministração dessa série de 3 mensagens sobre a presença de Deus. Deus te abençoe. Graça e paz, povo de Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez. Eu sinto que o Senhor tem preparado algo muito especial para a vida de todos nós nesses dias. Vamos estar juntos nesses 3 dias, amém? Estamos abrindo hoje, fazendo essa introdução,
E eu sei que o Senhor tem reservado algo preciosíssimo para a vida de cada pessoa aqui nessa noite, para a minha vida, para a sua vida. E eu creio que Deus vai virar uma chave no teu coração. Eu creio que Deus vai mudar você de nível espiritual. Eu creio que Deus vai derramar um amor, uma paixão no teu coração por Ele. Eu creio que o Senhor, de tal maneira que você vai se sentir muito mais atraído por Ele do que se sentiu até agora. Quantos concordam com isso? Diga aleluia. E assim seja, para a glória do nome do Senhor. A minha história começa em 86, quando eu estava morando nos Estados Unidos. Depois de já ter morado no Iraque durante 2 anos, 82, 83, 85, eu fui para os Estados Unidos. E no dia 7 de setembro de 86, 1 ano e meio depois que eu cheguei lá nos Estados Unidos, para onde eu tinha ido para ganhar dinheiro, para buscar uma estabilidade, eu venho de uma família muito pobre e muito problemática, e provocou muitos traumas na minha vida. E aí com 19 anos eu comecei a sair do Brasil, com 23 eu fui para os Estados Unidos, mas com 24 anos eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. Essa experiência foi forte, foi impactante, foi libertadora. Eu fui liberto ali, naquela noite do dia 7 de setembro de 86, eu fui liberto da cocaína, da maconha, do ódio que eu tinha pela minha própria mãe. Eu fui liberto de espíritos de prostituição, e foi uma conversão muito impactante, muito libertadora. E o resultado dessa libertação, dessa transformação tão instantânea, tão rápida, acabou empolgando muito o meu coração com relação à obra de Deus. Eu fiquei tão empolgado de ver a obra de Deus na minha vida, que eu comecei a testemunhar para todas que encontrava no meu caminho. Lá nos Estados Unidos eu trabalhei 4 anos e meio numa loja, engraxando sapato, no centro de Manhattan. E 4 anos e meio ali eu ganhei brasileiros, ganhei hispanos, ganhei americanos para Jesus, como resultado dessa empolgação de ver minha vida salva, transformada, curada e liberta. Diga aleluia. E eu então comecei a evangelizar, ganhar almas para Jesus, discipular, fazer trabalhos de consolidação nos lares, desde o início da minha conversão. E acabou o Senhor me chamando para a obra. Foi na noite do ano de 1989, eu estava num congresso em Boston, Massachusetts, com o pastor Josué Irion. E ali naquele congresso de jovens, o Senhor selou a minha vida com o batismo com o Espírito Santo e com o chamado para realizar a obra do Senhor. Quando foi no final de 90, eu voltei para o Brasil e fui para Jocum, jovens com uma missão lá em Contagem, dentro do estado de Minas, dentro da grande BH. E aí fui para Jocum e fiquei 1 ano na Jocum, o ano de 91. 92, 3 e 4 eu fiz seminário teológico em Belo Horizonte. 95 eu fui para Vitória da Conquista. Lá, convidado pelo pastor, que era pastor da minha esposa, era uma igreja batista da Convenção Batista Nacional. Nós começamos a trabalhar ali com os adolescentes naquele ano. E 4 anos depois aconteceu a saída daquele pastor e nós acabamos assumindo aquela obra. Assumimos em janeiro de 99 essa igreja com 800 pessoas aproximadamente. Nesse mesmo ano eu conheci a Visão Celular, foi amor à primeira vista. Começamos a trabalhar com as células, com discipulado, com encontro. E Deus foi nos dando crescimento naquela cidade, uma cidade do interior da Bahia. E aí fomos para 4.000 pessoas. O Senhor nos deu um ginásio na cidade, nos deu o templo sede para 1.000 e poucas pessoas, o segundo templo dentro da cidade para 1.500 pessoas, um acampamento também não tão lindo quanto o que vocês têm. Eu tive lá, lindo, maravilhoso, uma grande conquista, aquele acampamento. Mas o Senhor foi nos dando ali estas conquistas e tal. Mas quando foi aproximadamente 7, 8 anos atrás, eu, como resultado de muitos desgastes que a gente tem na obra, família e tantas outras coisas que a gente enfrenta, eu acabei me desgastando muito.
e entrei numa depressão profunda, como eu compartilhei aqui da outra vez. Foi uma depressão terrível. Eu me senti totalmente desgastado, abatido, fragilizado, receioso de que não me recuperaria nunca mais, e eu estava muito preocupado. Eu fiquei aproximadamente 3 meses sem conseguir ministrar na igreja, sem conseguir dialogar com as pessoas. Às vezes eu saía de manhã para trabalhar, e a gente, naquele tempo, com a construção do acampamento, saía 8 horas da manhã. Quando era 9 horas, eu já estava no meu limite. Eu entrava dentro do carro e saía no anel rodoviário, ali tentando me recuperar e dando um tempo, sem poder me encontrar com ninguém. Foi um período muito difícil na minha vida. Eu pensei que tanto a questão ministerial quanto familiar também, porque dependendo do grau da depressão que você tem, do abatimento, do desgaste, prejudica todas as áreas da sua vida. É uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa, é a tal da depressão. É a tal da depressão. Só quem já passou por isso é que sabe o que eu estou dizendo. Isso não é privilégio de poucos, isso está se alastrando, está se multiplicando, pegando uma faixa etária cada vez menor, é um mal terrível. Mas nós temos uma resposta em Jesus para a nossa vida, diga aleluia. Amém, queridos? E aí, isso tem mais ou menos 7, 8 anos. Aproximadamente 5 para 6 anos atrás, para ser mais específico, e é importante eu contar esses detalhes para o propósito deste seminário Mergulhados na Presença. Para ser mais específico, no mês de julho de 2009, eu tinha me recuperado parcialmente. Já tinham se passado aproximadamente 2 anos desde que eu tinha entrado nessa crise depressiva. E eu estava pregando em João Pessoa, na Paraíba, ministrando numa igreja batista tradicional. E no segundo dia da ministração, eu estava falando do momento em que Salomão conclui o templo. E tudo que ele precisava agora era da presença. Ele sabia que ter um templo lindo, maravilhoso, como o que ele havia construído, não seria o suficiente. Que mais importante que tudo aquilo era que a presença de Deus viesse, se instalasse ali e se manifestasse. E aí então, ele tendo aprendido com seu pai, ele decide sacrificar. Diga comigo, sacrificar. Ele decide sacrificar ao Senhor. Ele conhecia a linguagem do sacrifício. Ele sabia que isso era uma linguagem do mundo espiritual. E ele sabia que isso atrai o favor de Deus. Ele sabia que isso faria com que o céu se rasgasse e atraísse a presença de Deus para aquele lugar. Não só para aquele lugar, mas para todas as áreas do seu reinado. Quem está compreendendo, diga amém. E aí então diz o texto em 1 Crônicas, que ele decide sacrificar ao Senhor 1000 bois, 1000 animais, 1000 sacrifícios. Ele decide sacrificar ao Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor veio e abriu os tesouros. Os tesouros dos céus foram abertos a partir daquele sacrifício. E Deus disse para ele, olha Salomão, pede o que você quiser que eu vou lhe dar. E aí Salomão faz aquele pedido, pedindo sabedoria, nós conhecemos o texto. Mas o interessante, queridos, é que naquele momento o Senhor trouxe ao meu coração com muita clareza o quanto Deus se agrada de sacrifícios. É óbvio que não sacrifícios de animais, tá? Mas o Senhor se agrada de fato de sacrifício. Qualquer atitude sacrificial que tenhamos na direção de Deus, em prol do nosso crescimento espiritual ou da expansão do reino de Deus, é algo extremamente agradável ao Senhor. E Deus comunicou isso ao meu coração no segundo dia da conferência, e foi quando eu decidi levar todo o povo a fazer um voto para 3 sacrifícios. E que seriam apresentados ao Senhor no dia seguinte, no domingo, o último dia da conferência. E aí então, eu tive essa direção e segui aquela direção. Quando terminou o culto, eu fui para o hotel
e o Senhor me cobrou que eu também deveria fazer o voto de 3 sacrifícios. Naquele momento, então, eu parei para elaborar esse voto de 3 sacrifícios e decidi que um dos sacrifícios seria uma oferta que eu faria naquele ministério mesmo. O terceiro sacrifício, eu pensei, meu Deus, que sacrifício é esse que eu poderia definir, que seria um sacrifício e que seria agradável ao Senhor? E aí veio no meu coração, queridos, uma lembrança de que desde o primeiro dia da minha conversão, eu ouvia uma voz suave, dizendo para mim que eu precisava ter tempo com Deus. Essa é uma voz que todo crente em qualquer lugar no planeta ouve desde o primeiro dia da sua conversão. Todo crente. De que nós precisamos ter mais tempo com Deus e tempo de qualidade. Tempo com profundidade. Mas a gente acaba se envolvendo com muitas atividades, sejam elas seculares ou até mesmo ministeriais. Quem está entendendo? E a gente vai se envolvendo, se comprometendo com muitas coisas, se ocupando com muitas coisas, se desgastando com muitas coisas, e tempo para Deus a gente não tem. E quando a gente é convencido de que precisa dar um tempo para Deus, a gente não sabe como lidar com o estabelecimento desse período e de um lugar apropriado para que esse tempo seja proveitoso. Então a gente acaba não dando continuidade ao projeto de ter tempo para Deus, e o tempo vai passando e a gente continua ocupado com muitas coisas, priorizando, focando, se ocupando, e esse tal de tempo para Deus nunca acontece. Passam-se 20 anos na vida de um crente e ele continua não tendo tempo para Deus. Passam-se 30 anos, a gente se torna até apóstolo às vezes, não é? Não são todos os casos, mas são raras as exceções também, tá? Desculpa aí, mas essa é uma verdade. Eu tenho rodado o Brasil e muitos lugares aí fora, e a realidade da igreja, desde a sua liderança até o mais novo convertido, é que a gente continua tentando driblar o ativismo, tentando driblar as coisas com as quais a gente se envolveu, se comprometeu, sejam elas mais genuínas e legítimas e importantes que sejam, ainda assim o tempo para Deus a gente vai jogando mais para frente, e isso nunca acontece. E a gente acaba falhando, pecando na essência, no fundamento, na coisa mais extraordinária, na coisa mais importante. E foi assim que aconteceu comigo. Eu já estava no ministério, já era pastor, já era apóstolo, e muita dedicação ao trabalho do Senhor, à obra do Senhor, à família, procurando ser fiel desde a minha conversão. Como eu disse, a minha conversão foi muito forte. O Senhor quebrou um monte de cadeias naquela mesma noite, quando o Senhor Jesus me alcançou. Mas nada disso justificaria a minha falta de tempo para estar com o Senhor. Então aconteceu quase que acidentalmente de eu passar a estar na presença dele, porque de repente vem no meu coração de propor lá naquele ministério um voto de 3 sacrifícios, e eu não sabia que Deus estava armando para cima de mim. Sério. Tudo era um esquema de Deus. Eu estou lá pregando, não fui para lá pensando em fazer voto, coisa nenhuma. O propósito daquela ministração, daquela conferência era outro. E no meio do caminho algo surge e explode dentro do meu coração. E eu decido seguir por ali. Daqui a pouco estou eu, comprometido com Deus, em cima de um voto de que toda quinta-feira, até Jesus voltar, eu ia parar todas as atividades da minha vida, inclusive familiar, inclusive da igreja, da obra de Deus, e eu ia ficar a sós toda quinta-feira até Jesus voltar, em jejum até 6 horas da tarde, para ter tempo de qualidade com Deus que me salvou. Só que eu não tinha ideia da dificuldade que seria isso. Ainda mais um voto
tão prolongado, né? Seria só até Jesus voltar. Então, não era algo a curto prazo, a médio prazo, era algo para sempre. Enquanto vida eu tivesse. Esse era o voto. E aí então, quando foi no mês de agosto de 2009, eu começo a cumprir esse voto. Aí acontece o primeiro momento, a primeira quinta-feira, que eu decido parar todas as atividades. A nossa demanda é muito grande, a de vocês ainda é maior. E os compromissos e os hábitos de estar o tempo todo em atividade, em compromisso, em reunião, e resolvendo, e pensando, e projetando, é um hábito, é uma coisa forte demais na vida da gente. É um hábito adquirido ao longo de muitos anos, e para você se libertar desses hábitos, é como se libertar de prisões, de cadeias, de amarras, e vai por aí afora. O poder de um hábito é uma coisa extraordinária. Você forma um hábito na tua vida, depois esse hábito te forma. É assim que funciona. Então, agora estava eu dando um jeito de me libertar, pelo menos na quinta-feira, de tudo e de todos, para ter tempo com meu Deus, coisa que até então eu não tinha tido. Muito bem. A primeira quinta-feira, 8 horas da manhã, em jejum. Quando foi lá para as 9h30, 10 horas, eu já não tinha mais nada para falar, eu não tinha mais nada para cantar, eu não tinha mais nada para expressar. Eu falei assim: Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu aqui fazendo nada, porque o que eu achei que eu tinha que fazer, eu já fiz, acabou. Eu vou ficar fazendo o que mais aqui, Senhor? Olhando para as árvores aqui no acampamento, com tanta coisa para fazer lá fora. E aí eu vi que parar para Deus é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. E aí foi difícil aquela primeira quinta, eu vou para a segunda quinta-feira, foi pior ainda. E aí eu falei: Senhor, eu talvez até venha para a terceira semana, agora eu não sei se eu vou conseguir passar disso. E aí na terceira quinta-feira que eu estava lá no acampamento o dia inteiro, eu tinha uma expectativa de, por eu agora estar fazendo isso, né? E de ser uma obra grandiosa que eu estava fazendo para Deus, de parar para estar com Ele, né? E eu pensei assim: eu acho que Deus vai se agradar tanto que na primeira quinta-feira vai ter anjos me visitando aqui no acampamento, vai ter relâmpagos, vai ter um monte de coisa, né? Vai ter um vento impetuoso, vai ter qualquer coisa. Pois na primeira quinta não teve, na segunda não teve, na terceira não teve. E eu falei: não vai dar certo, Senhor. Se o Senhor não me socorrer com um sinal bem forte de que eu estou no caminho certo, eu vou pedir perdão e vou quebrar esse voto. Coisa que não convém. Está entendendo, queridos? Amém? Tudo isso aqui que nós estamos falando é para chegar num propósito de te ajudar a você ser um homem e uma mulher da presença, tá? Amém? E aí então, nessa terceira semana, por volta das 4 horas da tarde, começou o mover da misericórdia de Deus. Diga assim: a misericórdia de Deus nos alcança. E por volta das 4 horas da tarde, né, eu disse para o Senhor, falei: Senhor, olha, eu vou lhe fazer um pedido. Me socorre com qualquer milagre, com qualquer sobrenatural. O que o Senhor quiser fazer. Mas me dê um sinal, Senhor, senão eu não vou continuar. Eu acho que isso nem é de Deus, fazer o que eu estou fazendo. Passar o dia todo aqui nessa condição, nesse sacrifício todo, nessa dificuldade toda, morrendo de vontade de ir para casa e me deliciar com aquele almoço maravilhoso que só minha esposa sabe fazer. Mas naquela tarde, e fiquei ali esperando, mas imediatamente Deus me deu o primeiro sinal sobrenatural de que eu estava no caminho, que eu tinha feito uma decisão, a decisão mais acertada depois da decisão de receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Naquela tarde, eu falei: Senhor, hoje temos culto na nossa igreja. Me dê uma mensagem fresquinha, preparada no céu para o teu povo nessa noite.
Era uma quinta-feira, a gente tem culto na quinta-feira. E em 5 minutos, eu recebi de Deus uma direção para uma mensagem. E o tema da mensagem era os benefícios quando se está na presença e os obstáculos para você não conseguir praticar a presença. E aí anotei rapidamente os tópicos, os subtópicos, e eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu acredito que essa noite vai ser um reteté lá na igreja. Eu já estava com essa expectativa, porque eu estava recebendo ali já o início de um milagre. Era a ponta de um iceberg de milagre, diga aleluia. E ali eu pensei, essa noite vai ser uma coisa extraordinária. Eu preguei, foi tudo muito comum, muito simples, ministrei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas depois do culto, eu fui procurado pela irmã Cristina. A irmã Cristina. E a irmã Cristina é uma mulher verdadeiramente usada pelo Senhor. Em todos os episódios da nossa igreja, Deus deu a ela visão aberta e foi algo maravilhoso em processos dificílimos. E Deus usou extraordinariamente a vida dela. E agora ela me liga após o culto e ela diz assim, olhe para cá, queridos. Ela diz assim, apóstolo, na quarta-feira, ontem, eu mandei um recado para você através da fulana de tal. E eu pedi a ela para lhe contar o que Deus havia me mostrado e o recado que Deus mandou entregar para você. Como eu não ia te encontrar, eu ia viajar, não viajei, então eu pedi para ela dizer para você o que Deus tinha me mostrado. Eu falei, minha irmã, não, eu não tive nenhum recado da sua parte através da fulana de tal. E ela falou assim, não, mas não tem como, porque tudo que você pregou foi o que Deus me mostrou. Eu falei, minha irmã, olha, sinceramente, é bom você abrir logo a sua boca e me contar, porque eu estou precisando urgentemente de muitas confirmações. Amados, eu vi por uns 3 anos vivendo uma aridez completa na minha vida. Pensa aí, não é? Mesmo com toda a dedicação, com todo o cuidado com a minha vida espiritual, minha vida familiar, etc., e ganhando muitas almas para Jesus. Mas eu creio hoje que Deus permitiu, porque Deus queria trazer uma grande virada na minha vida. E se você está vivendo um período desértico, eu quero já adiantar e profeticamente dizer que Deus vai virar essa situação na sua vida e vai mostrar para você um caminho mais excelente e você vai dar muitas glórias a Deus. Diga aleluia! E aí então, ela começou a me contar. Preste atenção. Ela começou a me contar que Deus abriu uma visão e mostrou o estado espiritual da Igreja Batista Nova Sião. A igreja que eu já vinha pastoreando já há um tempo. E o Senhor mostrou para ela o estado terrível, espiritualmente falando, que a igreja se encontrava. Apóstolo, foi a coisa mais chocante que um pastor possa ouvir. O Senhor mostrou para ela que havia um estado de morte, de cansaço, de desânimo, de desmotivação no coração da grande maioria do povo da igreja. Era um estado quase que generalizado. E Deus chegou a mostrar para ela algumas pessoas da igreja. Ela viu o rosto, a fisionomia da pessoa, pessoas que estavam acorrentadas, que não conseguiam andar direito, não conseguiam sair do lugar. Elas estavam aprisionadas, amarradas, detidas, impedidas, fragilizadas. Quando ela foi me contando aquilo ali, quase que deu vontade de desmaiar, irmãos. E eu falei, minha irmã, você está falando sério? Ela falou assim, estou falando sério, apóstolo. E eu não queria adiar esse recado, porque eu não estaria por aqui. Então eu pedi logo uma irmã que encontraria com você no dia seguinte, na quarta-feira. E então ela falhou e não te contou. E eu vi que era algo urgente. Eu falei, tá bom, irmã, o que mais Deus te mostrou? E aí então ela disse assim, olha, apóstolo, Deus mandou lhe dar um recado. E outra coisa, apóstolo, sabe aquelas visões e revelações e sonhos que a gente tem, que a gente sabe que é Deus purinho?
Essa foi uma delas, apóstolo. Estou te dizendo para você dar muito crédito ao que eu estou falando. Eu falei, minha irmã, só pelo fato de eu ter pregado algo que eu recebi de Deus, e que tem tudo a ver com o que Deus te mostrou 2 dias antes, eu já estou totalmente convencido. Eu não só estou convencido, eu estou quase para desmaiar. Então você desvenda logo esse mistério aí, abre esse rolo e me conta o restante. Ela falou assim, Deus mandou lhe dizer, apóstolo, que a igreja está nessa condição, que as pessoas estão desta maneira, porque elas não buscam a presença. É por falta da presença de Deus que elas estão débeis, fracas, desistidas, adoecidas, desanimadas. Quem está entendendo, irmãos? As pessoas não estão buscando a presença. E os poucos que estão buscando, não buscam a presença pela presença. Buscam a presença pelos presentes. Buscam a presença para resolver seus problemas. Buscam a presença para ter solução. Eles não estão interessados na presença. Eles não querem comungar com a presença. Eles não querem se envolver com a presença. Eles não querem compromisso com a presença. Eles só querem solução de problema. Mas Deus mandou lhe dizer algo mais, apóstolo. Que quando eles começarem a buscar de coração a presença, o Senhor vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trazer fortalecimento, vai trazer avivamento para a igreja. Eu falei, meu Deus. E aí eu chorei naquela noite e senti que Deus permitiu esse episódio diferenciado, sobrenatural, para me convencer que eu tinha tomado a decisão mais certa da minha vida, de separar tempo para estar com o Senhor. Eu então decidi no meu coração, falei, Senhor, eu, com toda a dificuldade que é, eu jamais vou abrir mão desse caminho. E aí, eu continuei às quintas-feiras, e isso foi gerando algo novo na minha vida. Deus foi consolidando, trazendo curas em níveis que nem o encontro com Deus, onde eu já tinha passado várias vezes, onde eu recebi muita cura, muito ajuste. Eu fui virado pelo avesso nos encontros com Deus. Eu fiz encontro em vários lugares, vários tipos de encontro. Então, foi lindo, maravilhoso. Mas eu descobri uma coisa. O melhor que possa acontecer na vida de uma pessoa está reservado nele quando nós entramos em águas profundas do relacionamento com ele. Então existem níveis de consolidação, existem níveis de cura, níveis de libertação, que só alcançaremos quando decidimos separar tempo para Ele, onde será construído algo novo na nossa vida e desconstruído coisas que são bases de operação do mal. Que mesmo a gente já tendo 20, 30 anos, nós só nos veremos livres de certas coisas quando isso for resultado de relacionamento íntimo com Ele. Quem está entendendo, diga aleluia! E Deus foi me consolidando, Deus foi tirando, eu tinha me curado da depressão, mas parcialmente. A depressão é um estado de fragilização, de amedrontamento, de insegurança. É um negócio do inferno, irmãos. É um negócio horrível. E eu percebi que lá na presença, porque eu tinha me curado, mas parcialmente, se eu abusasse um pouquinho em atividades e me cansando, daqui a pouco os sintomas voltavam de novo. Não com tanta força como naquele período da crise. Mas aí, lá na presença, eu senti que o Senhor foi arrancando estruturas de insegurança, de medo, de fragilidade, de falta de dependência de Deus. Porque quando você tem falta de dependência de Deus, você tem índices altos de dependência de outros ou de outras coisas. É triste. Eu descobri uma coisa. Mesmo tendo tanto tempo como eu tinha e tanta dedicação como eu sempre tive, ainda assim, eu estava longe de saber o significado
de uma vida abundante. A Bíblia diz que o diabo veio para quê? Mas Jesus veio para quê? Ele veio para desfazer as obras do diabo, também para nos dar vida e vida em abundância. Que tal de vida abundância seria essa? Seria uma vida onde você experimenta altos níveis de cura, de libertação, de ajuste, onde na sua vida é acrescentado coisas que procedem do trono e que só tem acesso quem decidir ir até onde estão os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Não fala de tesouros expostos, acessíveis de qualquer jeito. Fala de tesouros escondidos e riquezas encobertas. E nessa lista desses tesouros e riquezas encobertas, a coisa mais insignificante dessa lista, desses tesouros encobertos, dessas riquezas escondidas, está o dinheiro. A mais simplesinha, a mais baratinha desses tesouros. E olha que é por conta disso que as pessoas vivem. Pois lá na lista dos tesouros escondidos tem a parte financeira, mas é a mais simples. Tem coisas mais valiosas do que essa. Como, por exemplo, uma paz que excede a todo entendimento, verdadeiramente existe. Existe um gozo na sua alma, no seu coração, que te consolida e não depende de nada, nem de ninguém, nem de circunstância. Isso é vida abundante, uma segurança por conta de um nível altíssimo de dependência dele, nele, uma capacidade de se manter olhando para ele, mesmo quando tudo está atribulado ao seu redor, consolidando, blindando a tua mente, a tua alma. Quantos gostariam disso na sua vida? Diga aleluia. Pois eu profetizo que você vai ter muito mais do que isso. Eu profetizo que você vai ter experiência consolidadora com o Espírito Santo, ali no lugar secreto, na presença, mergulhando em águas profundas, que você vai dar pulos de alegria. Então, o resultado disso, o tempo foi passando, eu já não me contentava mais de estar só às quintas-feiras. Aí você pergunta assim, desde 2009, e como é que está o negócio da quinta-feira? Continua, é claro, foi um voto que eu fiz. Só que agora não é mais, agora eu acho até curto o tempo, irmãos. Ah, não, conta outra, pode, você está querendo impressionar a gente. Tô não, irmãos. Já viram como é que eu rasgo mesmo o coração e trabalho na transparência? Estou querendo impressionar, não. Tem quinta-feira, eu falo assim, Senhor, essa quinta-feira devia ter o dobro do tempo, meu Pai. Porque agora, irmãos, é tudo diferente. Agora eu não chego ali, fico ali caçando Deus. Eu chego, Ele já está. Então eu chego, eu dou um passo na direção dEle, Ele pula para cima, me envolve. E quando Ele envolve, Ele te ativa para Ele mesmo. Eu vou explicar isso. Nós temos 2 dias ainda. Eu vou entrar em detalhes, o que fazer no lugar secreto, como lidar com o lugar secreto, por que tem que ter um lugar secreto. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse assim, entra no teu aposento e não deixa a porta aberta não, por favor. O que ele estava querendo dizer? Fecha a porta. Ele estava querendo que você tivesse um lugar adequado e na quietude daquele lugar, você tivesse condição de criar um clima para gerar uma intimidade. Ui, que lindo. Um clima para gerar uma intimidade. Então, quando ele diz assim, fecha a porta, é para livrar você de distração, de interrupção. E aí nós vamos trabalhar muito esta questão, porque quando eu comecei a frequentar o lugar secreto, eu chegava ali, eu ficava boiando. Quantas vezes eu já cheguei ali, dava 40 minutos e o céu fechado, e eu não sentindo nada. E eu falava, esse negócio aqui, como é que funciona esse negócio aqui dentro? E aí nós escrevemos esse livro, dando muitas dicas para te ajudar. Quantos querem ser mergulhador radical?
Então você vai precisar desse material. Então veio Mergulhados na Presença 2. É um outro que nós não trouxemos, que também orienta com riqueza de detalhes sobre o que fazer, como fazer e tal. E nós já vamos encerrar. Deus fez e tem feito coisas como essa que eu mencionei, tentei te ajudar a entender, contando questões pessoais, mas a lista das coisas que Deus tem feito são tremendas. Naquele mesmo ano que veio a confirmação através de Cristina, o que aconteceu? Era o mês de setembro, final de setembro, e é o período da festa dos tabernáculos em Israel. Todo ano a gente vai. Mas naquele ano eu não ia. Eu não tinha dinheiro, eu não estava com vontade, sempre eu levo um grupo, eu não tinha convidado ninguém, e faltava uma semana. E a gente recebeu uma convocação para a gente ir. E aí eu falei, poxa, eu não vou não, mas eu recebi uma convocação aqui, vou ou não vou? Eu falei assim, eu acho que eu vou pedir uma direção aqui para Deus. E aí, eu já tentei várias vezes Deus falar comigo dessa maneira. Mas nunca deu certo. Já deu certo para você? Quem aqui funciona esse método? Penso tanto que eu já tentei e nunca funcionou. Só que eu precisava de uma palavra urgente, porque faltava só uma semana. E eu falei, Deus, vai essa mesmo. O senhor dá um jeito e fala comigo, por favor. Eu quero uma palavra me liberando para mim não ir para Jerusalém. Aí quando eu abri, já tendo certeza, né? Aí eu abro e coloco o dedo, né? Aí eu olhei, suba a Jerusalém. Eu falei, não, isso não é de Deus. Não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Porque nunca funcionou. Por que agora vai funcionar? Eu falei, já sei, eu vou fazer outra vez. Eu tenho certeza que não vai sair nada de Jerusalém. Pode fazer mais 10 vezes, não vai sair nada de subir a Jerusalém. Aí eu abri a segunda vez. Aí coloquei o dedo. Aí pronto, já não para subir a Jerusalém. Estava escrito lá, suba a Sião. É a mesma coisa. E aí eu falei, olha, Deus que está nesse negócio, é melhor obedecer. E aí eu fui para Jerusalém. Quando eu chego em Jerusalém, o tema da festa dos tabernáculos era restauração do tabernáculo caído de Davi. 5 dias ouvindo só sobre lugar secreto, intimidade, adoração. Eu falei, uau, o Senhor decidiu me perseguir. Fazia tempo que eu nem sabia por onde ele estava andando. Eu estava num deserto, lembra que eu falei? E agora, um atrás do outro. Aí eu saí de lá edificado com o propósito de continuar as quintas-feiras. Mas ali eu fui para cumprir uma agenda em Nova York. E era agora no dia 9 de outubro, eu estava ali numa casa comemorando o meu aniversário. E o pastor Alci, um amigo meu, providenciou isso. Eram umas 15 pessoas. Eu vou resumir, viu gente? Eu vou resumir, aguenta a mão aí. E aí, umas 15 pessoas naquela casa, uma festinha comum, normal e tal. Na metade do primeiro cântico, o moço que estava ali com o violão dirigindo o louvor, na metade do primeiro cântico, meu coração se quebrantou, se encheu de um quebrantamento fora do comum. E eu me veio aquela vontade de chorar. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu acho que eu estou com um problema mesmo. Metade do cântico aqui, eu já estou aqui me quebrantando todo. Isso, que coisa. E eu fui, aí, aquilo foi aumentando. Resultado, no final desse primeiro cântico, eu já estava virado para a parede, chorando copiosamente. E Deus falando assim, eu vou falar contigo nessa noite, nessa festinha. Eu falei, eu não acredito. Se o senhor fizer uma coisa dessa, eu vou cair aqui morto. Eu vou desmaiar aqui. E Deus falando assim, se prepara que eu vou falar contigo. Na metade do segundo cântico, eu ouço uma pessoa, eu virado para a parede, eu ouço uma pessoa orando em línguas muito forte. Quando eu fui ver,
era a esposa do rapaz que estava dirigindo o louvor, que estava numa sala à parte, com a porta aberta, um quarto, cuidando de algumas crianças, umas 4, 5 crianças que tinha lá, e ela com a porta aberta, participando, mas cuidando das crianças. Toma essa mulher, ela começa a bradar em línguas, e eu virado para a parede. E ela orando em línguas, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. E Deus dizendo assim, pois se prepara contigo. Aquela mulher vem orando em línguas na minha direção. Quando eu vi que se aproximou, que eu vi que o negócio era comigo mesmo, que eu me virei, ela levantou a mão e disse, assim diz o Senhor, eu tenho me movido nos céus e na terra para levar você à minha presença. Porque na minha presença eu vou fazer isso contigo. E depois vou enviar você às nações para compartilhar daquilo que você vai experimentar. Como se não bastasse, eu volto para o Brasil e vou para o acampamento com o apóstolo Rubem Cavalcante. Ele aparece com um DVD, que quem pregava era Rony Chaves. Rony Chaves começou a mensagem dizendo assim, eu quero compartilhar com vocês o melhor que eu tenho de 34 anos de ministério rodando o mundo inteiro. Eu falei, uau, melhor? Peguei logo um papel. Isso poucos dias depois desse outro episódio. Teve o da Cristina, teve o de Jerusalém, teve o de Nova York, agora lá no acampamento da igreja. Rony Chaves no DVD, eu falei, meu Deus, será que tem mais alguma coisa aqui? Ele começa a contar que num culto como esse, ele teve um mal súbito, ele achou que ia morrer, ficou 3 dias dentro de um quarto. No 3º dia, ele achando que ele ia partir, ele chama o Senhor para uma conversa e fala assim, vem Senhor, venha, senta aqui nessa cadeira. E ele disse para o Senhor assim, Senhor, eu tenho saudades de quando eu não era conhecido e ninguém me convidava para ficar rodando, cada dia num hotel, cada dia num restaurante, cada dia numa igreja, cada dia com um pastor, cada dia numa conferência. Eu tenho saudade quando eu não tinha essa agenda toda e eu podia passar 2 dias a sós contigo. Eu fazia propósito, eu mergulhava. E eu falei, não acredito, Deus está me perseguindo, irmãos. Deus está me perseguindo. E eu chorando ali, Deus consolidando e Deus confirmando que a decisão que alguém faz de separar tempo com Deus, decisão mais importante depois de entregar sua vida para Jesus. Fique de pé. Você não tem ideia. Olhe para cá, igreja, você que está na galeria, você que está lá no fundo, olhe para cá. Você não tem ideia o que Deus está armando para cima de você. Não, você não tem ideia, você não tem noção. Deus decidiu montar um esquema para cima de você. E eu vou profetizar que você não vai ter como escapar. E diga assim, e nem eu quero escapar. Não, diga mais forte, nem eu quero escapar. Eu quero é que ele me encontre. Aleluia. Oh. Olha, irmãos, a gente tem muita coisa para compartilhar, para Deus consolidar a tua vida. Mas eu já vejo pelos olhos da fé. Eu já vejo pelos olhos da fé você recebendo visitações da presença de Deus no seu lugar secreto. Eu já vejo pelos olhos da fé você embriagado da presença. Eu já vejo pelos olhos da fé você indo para níveis de consolidação em Deus. Eu já vejo o teu coração impregnado de uma paixão incontida pelo Senhor. Eu já vejo uma obra extraordinária de Deus na tua vida. Eu já vejo. Você consegue olhar para Ele agora? Fecha os olhos e abra os olhos do coração, da fé.
Olhe para Ele agora. Olhe para Ele. E esse momento você vai entrar num nível de adoração como nunca antes. Uma adoração apaixonada, fervorosa. Oh Santo, o Altíssimo, o Eterno. Adore o Senhor. Seja de uma forma apaixonante. Seja do coração. Não dê a Ele algo superficial. Não dê. Mas quero Jesus. Se você tem fome e sede por Deus, você vai sair daí onde você está e vai vir rapidamente ao altar. Só os que têm fome e os que têm sede por Deus, os que querem mais, os que querem mergulhar, os que querem trilhar um novo caminho. Você que está desejoso, faminto, sai do teu lugar e venha ao altar do Senhor. Venha ao altar. Venha, venha, você que está com fome, com sede. Esse é o momento. O Senhor vai derramar algo na tua vida. O Senhor vai desatar algo na tua vida. Oh Deus Altíssimo, Deus Eterno, nos rendemos a Ti em honra, em glória, em louvor e exaltação a Ti, Senhor. Seja engrandecido, e enquanto Te engrandecemos e Te honramos, constrói o Teu trono, e vem Teu reino, vem Teu governo, vem Teu domínio, Senhor, e muda a nossa vida. Abra o nosso entendimento e derrama uma unção sobre cada pessoa, uma unção, Senhor, para trazer entendimento, para trazer ativação. Recebe agora o de Deus na tua vida. Diga: só o Senhor pode saciar a minha vida para sempre. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Feche os teus olhos. Olhe para Ele e diga: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais. Porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. Tem mais do Senhor para mim. Eu quero mais. Dê um forte aplauso a Ele. É meu abrigo, meu lugar secreto. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. A Evolution Jeans informa que acabou de receber a sua nova coleção Primavera-Verão, que está de arrasar. São camisas, blusas, vestidos de festa, saias, calças e um grande estoque de ternos de várias marcas para todas as idades e pelo menor preço do Brasil. Por isso, não compre ternos antes de visitar a Evolution Jeans. Evolution Jeans, evoluindo você. Praça da Bandeira, Conquista. Tá chegando a hora! Segundo Congresso de Mulheres no Centro de Convenções de Ilhéus, de 20 a 22 de agosto. Participação de Ludmila Ferber, Soraya Moraes e Helena Tanuri. Inscrições Igreja Batista Missionária de Ilhéus. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Louvado seja Deus. Essa foi a primeira etapa, né? Essa mensagem, ela vai falar muito profundamente ao teu coração, porque mudou a minha vida dos 6 anos para cá. Eu tenho experimentado coisas novas, extraordinárias, que eu não experimentei em 30 anos de vida cristã. Eu sei que se você começar a praticar a presença e ter seu lugar certo, seu horário marcado para estar buscando o Senhor, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida, tá bom? Olha, eu quero lembrar você que está me assistindo que faltam apenas 15 dias para nós começarmos o projeto Redenção de Vitória da Conquista. Vamos estar todos vestindo a camisa. Você que tem a camisa em casa, está me assistindo, olha, prepare a camisa, vista mesmo essa camisa, porque se ela está na tua mão, você tem o chamado para estar com a gente nas ruas, a unidade das igrejas, clamando, orando. Nós precisamos orar por Vitória da Conquista, tá?
Então, nos veremos lá daqui 15 dias, hein? Só faltam 15 dias. Lembrando também que estamos nos aproximando da conferência Mergulhados na Presença, a segunda conferência Mergulhados na Presença em Vitória da Conquista, começando no dia 29 de outubro. 29 de outubro, no ginásio da Igreja Batista Nova Sião, nós teremos o Cris Duran, já está confirmado, ele vem também com algumas pessoas da sua banda. Nós teremos aí o Luiz Hermínio, que benção, hein? E outros mais. 29 de outubro, prepare a sua caravana, segunda conferência Mergulhar na Presença, porção dobrada de unção, de avivamento, de ativação, de transformação. Você vai sair daqui chapado, tá? Você vem, pode preparar, venha com a sua turma e se prepara para se encher do Espírito Santo, tá bom? 29 de outubro a 1º de novembro, segunda conferência Mergulhados na Presença. Estamos realizando mais um encontro com Deus, está sendo lindo, maravilhoso. Nesses últimos 3 meses, o Senhor nos concedeu realizarmos 5 encontros com esse que está acontecendo agora, e cada encontro com 140, 160, 180, 170 e mais esse que está acontecendo agora no final de semana. O Senhor está nos concedendo um grande avivamento, os rios de Deus estão sendo liberados e nós temos honrado o Senhor, louvado e exaltado o nome dEle, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Amanhã nós teremos uma grande festa, quero convidar você para vir ouvir os testemunhos de pessoas transformadas no casamento, relacionamento com filhos, gente saindo das drogas, saindo da violência, da bandidagem. Muitos testemunhos nós teremos amanhã, às 18 horas, aqui na sede da Igreja Batista Nova Sião. Temos o culto amanhã de manhã, temos lá na segunda igreja. Você é o nosso convidado para estar conosco, tá bom? Agora é o momento da campanha da Providência Divina. Nós vamos interceder, esse é um momento muito importante para que você tenha vitórias de Deus na tua vida. É uma corrente, são 7 elos, né? 7 passos aí para a gente buscar a presença de Deus e uma resposta de vitória para a tua vida. Então vamos interceder neste momento. Pai, nós te louvamos de todo o coração, te exaltamos, bendizemos o teu nome, nos alegramos em ti, Senhor. O Senhor é a única esperança da nossa vida, não há outro além de ti, nada nem ninguém se compara ao Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. O Senhor é o único verdadeiro Deus em quem podemos colocar toda a nossa confiança. Por isso, Pai, nós oramos agora em nome de Jesus por cada pessoa que nos assiste, os que estão entrando e os que já estão na campanha da Providência Divina e todos os demais, sejam plenamente abençoados debaixo de uma visitação poderosa do Teu Espírito, trazendo o Teu reino, o Teu governo, cura, libertação, haja um fluir, uma ativação, uma libertação, uma graça, um grande despertamento para a presença, para a prática diária da presença. O Senhor traga luz, traga revelação, entendimento e, Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado com toda a operação do diabo, toda a dominação maligna seja quebrada. O Senhor faça com que a palavra que foi ministrada produza muitos frutos de transformação. Toma conta da situação de cada pessoa, vá à frente, haja rompimento, liberação e manifesta o poder do Teu reino, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada lar. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe. Estamos encerrando mais um programa, lembrando que no próximo sábado daremos continuidade a essa série de mensagens mergulhados na presença. Você não pode perder, tá? Você vai telefonar para outras pessoas, comunicar, para a gente pegar essa sequência e pessoas serem também tremendamente abençoadas, tá bom? Então estaremos juntos no próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um grande abraço, shalom. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar, eu anseio ir mais fundo, mergulhar.
estaremos.